Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez hoje, nesse domingo, nos reunindo, separando esse momento para estarmos juntos, cultuarmos ao Senhor e termos um momento de reflexão e de confronto com a própria palavra dele. E começamos esse culto chamando, convocando a todos, a partir do Salmo 105, buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Essa é a chamada do Evangelho, essa é a chamada da fé cristã. E consciente de que o Senhor se encontra entre aqueles que o invocam, nós afirmamos que Ele é bom e sempre faz o bem. E fazemos esse pedido a Deus: ensina-me teus decretos. O Senhor tem interesse em cada ser humano, de que cada ser humano de fato se volte para Ele e tenha essa petição nos seus lábios: ensina-me os teus decretos, porque a partir disso podemos louvar a Deus, adorá-lo, estarmos na presença dEle, conscientes de que estamos completamente em paz com esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Louvamos então a Ele, porque a exposição das tuas palavras concede luz e dá entendimento aos simples, até mesmo aos mais simples. Salmo 119, verso 30. Ao sentir um mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, e o seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, e o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, e o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.
Boa noite, estamos mais uma vez nos preparando para sermos alimentados pela palavra de Deus e dessa vez um sermão gravado, né? Estamos num preparativo para o retorno presencial. Convido a todos a abrir o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 4. Antes disso, vamos fazer uma oração. Pai Santo, te damos graças por esse momento, pela igreja que o Senhor está plantando e agora pela leitura e explicação da Tua palavra. Nos ajuda, nos orienta em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 29. Um contexto rápido aqui para vocês. Nós estamos em 586 a.C., a cidade de Jerusalém ela foi destruída, e a elite da cidade, os artesãos, profissionais, líderes, todos eles foram levados à força para a Babilônia e junto a eles o profeta Jeremias, que nesse contexto ele vai receber uma palavra do Senhor e vai escrever então essa carta. E aqui em Jeremias capítulo 29, verso 4, ele vai registrar o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam estes em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Palavra do Senhor, lida. Bom, nós estamos então nesse preparativo, né, para a volta, finalmente depois desse período de pandemia, para a volta à comunhão, para a volta ao culto público. E desde domingo retrasado, desde 2 domingos atrás, nós começamos uma série de mensagens com a intenção exata de preparar cada participante da Igreja Presbiteriana Esperança, a igreja que está nascendo no coração, no centro de Nova Iguaçu. A cada membro, a cada pessoa que tem se juntado a nós para essa missão, temos preparado e capacitado para a volta, de fato agora, a missão presencial, estando todos nós juntos, cultuando ao Senhor e sabendo o que fazer então a partir do culto, o que fazer ou como viver em missão a partir dessa realidade do culto ao Senhor e da unidade, da comunhão cristã. Nós vimos então, no domingo retrasado, no texto de Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, sobre as questões do peso e do fardo. Não somente o peso e o fardo desse período que se passou, né, do que poderíamos até mesmo chamar de período de exílio, por estarmos afastados um do outro,
mas o peso e o fardo de carregar a própria existência, sem saber quem você é, para onde você vai ou por que estar aqui. E lá em Mateus nós vimos que diante de toda essa realidade e diante do peso de tentar ter alguma dignidade pessoal, ter alguma honra pessoal e honestamente olhando para si saber que não é bom, Jesus diz o seguinte: simplesmente venha até mim e o seu fardo será trocado pelo fardo dele. Vimos então na sequência, no domingo passado, em Romanos, capítulo 8, do verso 12 ao 30, um texto um pouco maior. Qual é a consequência de ter ido a Cristo? Você não somente tem o seu fardo aliviado, mas agora você se torna a habitação do próprio Deus e recebe uma nova identidade. Vimos no domingo passado, no sermão de domingo passado, que essa nova identidade, ela te dá, na verdade, ela revela aquilo que Deus deseja, desde antes da fundação do mundo, para cumprir o propósito dele. Qual é o propósito dele? Glorificar o seu nome, se fazer conhecido diante de toda a criação. E para isso, somos chamados para sermos transformados à imagem do próprio Filho dele. Imagem essa que foi perdida no Gênesis 3, que foi perdida quando a humanidade resolveu se rebelar contra o próprio Deus. Então, no domingo passado, nós vimos sobre essa nova identidade, que agora é vivida a partir de um fardo mais leve, porque não há necessidade de tentar o tempo inteiro, pelas minhas próprias obras, me tornar digno e justo, mas Jesus Cristo, na cruz, te torna digno e justo. Então, uma nova identidade que foi planejada pelo Pai, dada pelo Filho, pela obra do Filho, e construída, e começa a ser construída em cada cristão pelo Espírito Santo. Nós temos visto também, para aqueles que têm participado dos nossos encontros e nossos estudos nas quartas, onde temos falado sobre uma igreja missional, ou o Evangelho e a missão de Deus unidos, caminhando no mesmo sentido. Nós temos visto como que Israel tinha uma missão e que vai ter completa relação com a atual situação de Israel aqui no texto de Jeremias. Qual era a missão de Israel? Ora, Israel precisava ser canal do cumprimento da promessa de Deus, da primeira promessa de Deus, de que ele providenciaria os meios para resolver toda a bagunça e toda a confusão que nós, humanos, criamos nessa terra por causa dos nossos crimes que cometemos contra Deus e, consequentemente, contra o próximo. Lá em Gênesis 3,15 é dada essa primeira promessa: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Sim, a serpente lhe ferirá o calcanhar, uma ferida de morte, mas este esmagará a cabeça da serpente. E a partir daí, então, Deus ele vai trabalhar constantemente para que essa promessa seja de fato cumprida, seja encarnada no tempo, na história e numa geografia específica e através de um povo específico. Nós vimos que a partir de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, no chamado daquele que ainda se chamava Abrão e depois vai ser mudado o nome para Abraão, lá em Abraão, nós vemos que Deus, ele chama Abraão com uma missão específica. Farei de você um grande povo e te abençoarei. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Porque haveria de encarnar a promessa de Gênesis 3,15, abençoando os povos da terra e não somente os povos, mas toda a criação. Então, Abraão tem um chamado muito específico, e Israel, então, que é um desdobramento da linhagem de Abraão, né? Abraão tem um filho chamado Isaque, depois Isaque vai ter 2 filhos, um desses se chama Jacó, que vai ter seu nome transformado ou mudado pelo próprio Deus para Israel. E aí lá em Êxodo, capítulo 19, do verso 5 e 6, nós vemos o seguinte, que este Israel, este desdobramento de Abraão, ele recebe não somente a mesma missão de Abraão, mas essa missão ela começa a ganhar novos contornos, novos desdobramentos. Lá em Êxodo vai dizer o seguinte: vocês, povo de Deus, povo de Israel,
povo eleito de Deus. Vocês serão o meu tesouro pessoal, diz o Senhor, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Mas ele continua: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, primeiro é dito para Abraão, o pai da fé, que a partir de você, abençoarei todos na terra. E quando aquela pequena semente da promessa se torna um povo, é dito o seguinte: vocês são um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, ao mesmo tempo que vocês exercem um ofício, o ofício do sacerdote, o ofício de fazer a mediação, de intermediar a relação entre Deus, que é santo, e uma humanidade que não o conhece e que ama o pecado, então esse é o papel do sacerdote, fazer a mediação. Nesse sentido, inclusive, Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que intermedia e promove paz. Mas no primeiro momento, o povo de Deus tinha essa função. Mas não somente isso. Para ser sacerdote, você precisa estar no meio deles, mas sendo santos, uma nação santa. Então Israel tinha esse propósito, e Deus tinha esse propósito através de Israel, se fazer conhecido a todas as nações através de um povo. No entanto, um povo que se corrompeu aos ídolos, que deixou de cumprir os propósitos de Deus. E a situação que nós temos então aqui em Jeremias, nesse texto que nós estamos lendo, uma situação em que esse povo foi levado, exilado, cativo, escravo, agora para a Babilônia. É como se Deus dissesse o seguinte: ok, eu tinha um plano para vocês, e o plano que eu tinha para vocês era através da minha lei, através do estilo de vida que eu dei para vocês, depois de te libertar do Egito, dei um novo estilo de vida através da lei, da palavra, através do meu estilo de vida, através da manifestação divina de Deus no meio dos povos, através do culto e da adoração ao Deus único e vivo, feito por Israel. Através disso tudo, Deus tinha por objetivo que todas as outras nações fossem atraídas a Israel e, a partir disso, conhecessem o Deus de Israel. E quando o povo é levado cativo, é como se o próprio Deus dissesse o seguinte: vocês se corromperam e não cumpriram aquilo que deveriam ter cumprido. Vocês não estão levando minha missão e meu propósito adiante. E é como se Deus então dissesse: portanto, tirarei vocês do conforto de vocês e colocarei vocês no coração do povo ou de uma nação corrupta. Vou colocar vocês lá dentro, no meio deles, porque o objetivo de Deus continua a ser se fazer conhecido. Talvez Deus perguntaria assim: vocês não vão me obedecer? Vão sim. Vocês vão me obedecer. Então nós estamos nesse contexto e nessa situação. Um autor chamado J.H. Stick, ele diz o seguinte: o povo escolhido tinha desenvolvido uma quase total cegueira para um fato fundamental, de que Israel havia sido separado, não para privilégio pessoal, mas para serviço. De que Israel tinha sido escolhido como instrumento de Deus para o seu testemunho no mundo. Ora, talvez nós, cristãos contemporâneos, deveríamos nos fazer a mesma pergunta. Afinal de contas, para que você foi salvo? Com qual objetivo você foi tirado do império das trevas e colocado no reino do Filho do amor do Pai? Com qual objetivo? Ora, se nós somos o desdobramento daquilo que foi dito a Abraão, a Israel e aos profetas, qual é a razão de ser da nossa existência? Então, aqui no texto, século 6 a.C., povo levado cativo, são colocados então em exílio numa bela cidade chamada Babilônia, no entanto, tão bela quanto brutal. E qual é a tarefa deles? Bom, os exilados, eles vão precisar desenvolver em seu relacionamento com esse novo lugar o que eles são, ou quem eles são.
Então eles são colocados no meio de um povo corrupto, um povo chamado Babilônia, o mesmo povo que lá à frente, lá no Apocalipse, vai ser dito que a Babilônia é a mãe de todos os inimigos de Deus. Então é muito emblemático essa realidade, que num primeiro momento, o povo de Deus é levado exilado para dentro dessa sociedade extremamente corrupta e pecaminosa, como ainda um sopro divino, como um convite ao arrependimento. No entanto, não havendo arrependimento, como a história vai mostrar que não há arrependimento, há um momento em que Deus exerce juízo. E o próprio Deus coloca dessa forma. E a questão é, como que o povo de Deus deveria ser povo de Deus no meio dessa confusão social, no meio dessa confusão dessa cidade idólatra? E é interessante o como que nós vemos nesse texto. Vivendo entre pessoas de valores e de práticas diferentes dos seus. Então, Babilônia tem um convite. Os babilônios têm um convite específico. A Babilônia, ela tem por objetivo, ao tirar o povo de Israel do seu espaço geográfico, fazer com que eles, se mudando para dentro da Babilônia, percam a sua identidade espiritual. Se percam, se diluam no meio daquele povo. Então essa foi toda a razão do porquê eles foram levados para a Babilônia. Então, qual é a expectativa da Babilônia, do império nesse momento? A expectativa da Babilônia é que, passadas algumas gerações, as gerações seguintes, os filhos, os netos dos israelitas, que eles assimilassem essa nova cultura. E assim, eles perderiam a sua identidade como um povo distinto dos outros povos. Então, o que os babilônios estão de fato dizendo, o convite da Babilônia, o convite da cidade, da nação, o convite do sistema venham para a cidade, adotem os valores da cidade, amem essa cidade e sejam absorvidos por ela. Se percam no meio delas. É interessante como é que o texto vai apontar, inclusive, um outro problema que Israel estava enfrentando, que é o problema de falsos profetas nascendo, ou brotando, ou se anunciando como profetas de Deus no meio do povo de Israel. Um deles é o próprio Ananias, que aparece aqui em nosso texto. Ananias tinha um ponto de vista diferente desse convite da Babilônia. Então, novamente, qual era o convite da Babilônia? Venha para a cidade, adotem os valores dela, amem essa cidade e sejam absorvidos por ela. Só que Ananias, assim como outros falsos profetas, eles aconselhavam que se os exilados quisessem manter a sua identidade espiritual, eles precisariam permanecer fora da cidade. Muito provavelmente nos primeiros lugares que os exilados se estabeleceram. E mais, eles deveriam ter um mínimo contato com a odiada metrópole babilônica. Então, qual era o convite do falso profeta ou dos falsos profetas? Fiquem fora da cidade, explorem-na, usem-na, mas desprezem-na. Não crie associação com a cidade. Então, enquanto os babilônios dizem, mudem-se para a cidade e percam a sua identidade espiritual, os falsos profetas dizem, não mudem e mantenham a sua identidade espiritual. Mas Deus, por meio do profeta Jeremias, ele vai dizer aos exilados algo surpreendente. Ele vai dizer o seguinte: vão para a cidade e mantenham a sua identidade.
vão para a cidade e mantenham a sua identidade. Então Deus, ele dá instruções específicas para esse povo, para aqueles que se encontravam em exílio. Primeiro, vemos isso no verso 5, ou a partir do verso 5, habitem na cidade. Vocês precisam se planejar. Vamos ver o verso 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Ou seja, se planejem para um envolvimento e um investimento de longo prazo nessa comunidade. Habitem lá. Criem raízes lá. E mais. Verso 6. Cresçam na cidade. Tomai esposa, gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos. E dai a vossas filhas maridos. E dai a vossas filhas maridos. Para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí. Não vos diminuais. Então cresçam nesse contexto. Vocês devem se tornar mais fortes, mais numerosos. Não devem, de maneira alguma, perder a sua distinta identidade como povo de Deus. Mas precisam, então, para isso, permanecer firmes em sua fé. Terceira instrução que Deus dá ao povo. Busquem a paz e a prosperidade da cidade. Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Ou seja, trabalhem e contribuam para o crescimento de vocês de tal modo que isso também beneficie a cidade. Então, o que Deus está dizendo aqui através do profeta, aqui nesse ponto específico, é o seguinte: use os seus dons e os seus recursos, não somente para você ou para o seu próprio benefício, mas de maneira que ajude toda a cidade. Ou seja, a cidade não deve ser usada para o seu progresso, mas o seu progresso precisa servir para benefício da cidade. E a última instrução, verso 7, verso 7, parte B. Orem pela cidade. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, Deus os chama a orar constantemente pelo lugar da sua habitação. Por mais que as práticas do lugar da sua habitação sejam práticas malignas, mas ore por este lugar, porque o Senhor desterrou o povo, ou seja, o Senhor tirou o povo daquele seu lugar de conforto e o colocou no meio de uma nação, de um povo, de uma cidade, de um bairro, de uma rua ímpia. Mas ele vai dizer: eu te coloquei aí exatamente porque alguém precisava orar por esses que estão aí, porque esses que estão aí precisam me conhecer, e você, povo de Deus, vai ser usado pelo próprio Deus com esse objetivo, para que ele receba a glória em toda a terra. E na sequência, então, do verso 8 em diante, o que a gente percebe é que os falsos profetas anunciavam completamente o oposto disso. Se desliguem e fiquem fora da cidade. Permaneçam hostis a ela. Então você tem homens que falavam o que Deus não falou, e falavam o que o povo, que era hostil aos seus raptores, queria ouvir. É só você voltar um pouquinho. No capítulo 28, o capítulo anterior, verso 2 a 4. Vamos fazer essa leitura? Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar.
diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. E na sequência, o profeta Jeremias, ele vai se levantar em nome do Senhor e dizer o seguinte para Ananias: você é um mentiroso, você é um mentiroso. Não somente o povo não vai voltar, o povo não vai voltar. Vamos ver verso 8 do capítulo 29. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso próprio desejo. E esse é o problema quando você tem uma igreja que perdeu o seu senso de missão, que perdeu a razão da sua existência. Ela só vai ser atraída ou só dará ouvidos a profetas ou a supostos profetas que só falam o que lhes agrada os ouvidos e o coração. E normalmente são falas do seguinte: Deus pesará a mão sobre essa cidade e vai destruir tudo e todos os ímpios. E o povo que está sendo enganado, mas na verdade é isso que quer mesmo, glorifica a Deus por isso. Enquanto nós vamos ver do Gênesis até o Apocalipse, Deus sempre tendo um interesse, não somente com o seu povo, mas o interesse de usar o seu povo para se revelar a todos os outros povos. Deus sempre teve o olhar para todos, e não somente para dentro do seu povo, mas para todos os outros povos e para toda a criação. E aqui eu não estou falando de forma nenhuma de salvação universal. Eu estou falando que Deus tem por objetivo separar para si povo santo, mas que seja sacerdote, para que as nações se arrependam dos seus pecados, e os que não se arrependerem, sim, sofrerão o justo juízo de Deus. Então não é uma salvação universal. No entanto, o povo de Deus precisa estar ciente e capacitado para, de fato, abrir mão de determinados confortos ou determinados interesses pessoais e até mesmo interesses como igreja, para ter interesse na cidade. Por quê? Porque se você não age dessa maneira, você age como um falso profeta, um maldito falso profeta. O verso 11, ele tem estreita relação com o verso 7. Veja o que diz o 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, a sua paz e prosperidade está condicionada à paz e prosperidade da cidade, assim que diz o verso 7. No entanto, o Senhor, que sabe disso, ele vai dar a paz, mas na medida em que você de fato estiver procurando a paz da sua cidade, estiver procurando o bem, a prosperidade da sua cidade. E aqui eu não estou falando só de prosperidade financeira, claro que isso é muito importante dentro de um contexto social, mas é uma prosperidade ainda anterior a isso, a prosperidade espiritual, que se resume em simplesmente ter relação de paz com Deus. Portanto, o que o verso 7, junto ao verso 11, está dizendo? Arregace as mangas, trabalhe de fato. Veja, vamos voltar um pouquinho aqui para o contexto do povo, tá? Eles foram levados cativos, perderam suas casas, perderam seus bens, eles odeiam a cidade da Babilônia. E eles pedem a Deus que sejam livrados da Babilônia. E falsos profetas dizem que Deus vai livrá-los da Babilônia. No entanto, Deus usa o profeta Jeremias para dizer o seguinte: não, eu não vou tirar vocês daí. Vocês querem paz? Promovam a paz. E eu darei paz, eu darei a shalom, eu darei a paz. Ela não é somente a ausência de conflito, mas a paz é uma perfeita harmonia. Você quer ter a shalom? Promova a shalom, trabalhe pela shalom da cidade. Ou seja, somente
quando os judeus abandonarem o seu ressentimento e desprezo pela Babilônia e buscarem servi-la e fazê-la prosperar, é que eles encontrarão de fato a sua paz e a sua prosperidade. Porque Deus não vai tirá-los de lá enquanto eles não começarem a cumprir o propósito de Deus, que era um povo usado por Deus para a revelação da glória dele a todas as nações. Eles não fizeram quando estavam na sua terra, quando estava tudo bem. E Deus os leva a exílio. Novamente, repito o que falei no início. Os coloca no meio de uma cidade, de uma nação corrupta. E diz o seguinte: vocês vão cumprir o meu propósito. Talvez você pense, mas Alan, isso não seria talvez somente um ensino do Antigo Testamento para o povo específico étnico de Israel? Bom, não é o que eu vejo em alguns textos também do Novo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Alguém que se encontra nessas condições de Romanos 12 é alguém que está sendo maltratado, ou alguém que está sofrendo alguma penalidade má. E o que o texto está dizendo é o seguinte: promova o bem, promova a paz. Tito, capítulo 2, verso 10. O apóstolo Paulo dizendo: ensine-os a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Por quê? Sim, há um contexto aqui em Tito e nesse verso específico, mas o ponto é o motivo do porquê não agir o mal com o mal dentro de uma sociedade corrupta, para que assim se tornem atraentes. Ou seja, para atrair aquele que tem feito mal contra você, seja atraído a você, porque você tem promovido o bem não em seu próprio nome, mas no nome do Deus eterno, para atraí-lo em tudo. O ensino de Deus, o nosso Salvador, então possa chegar até eles. Capítulo 3 de Tito, verso 2: não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 16 ao 18: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Voltando para Jeremias, então, o verso 12 ao 14 é o resultado do projeto de Deus para Israel sendo realizado no meio da Babilônia. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. E veja, pela terceira vez o próprio Deus dizendo: fui eu que lancei, fui eu que os coloquei lá, porque há um objetivo, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, vocês só vão voltar do exílio quando vocês cumprirem o propósito. Através da obediência do povo ao Senhor, os babilônios, então, eles seriam levados a ter contato com pessoas que criam no Deus verdadeiro. Esses 70 anos, então, eles seriam usados para purificação e renovação espiritual do povo de Israel. Havia um motivo. Aliás, 2 motivos para tudo isso. 2 motivos para o exílio: o contato dos babilônicos
com o povo de Deus e purificação e renovação de Israel. Quando nós vemos o verso 19, eu vou ler para vocês, verso 19 e verso 23, olha. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Verso 23, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente meu nome, palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. O estado do povo de Israel era um estado de degradação espiritual e seriam necessários então 70 anos, onde durante 70 anos eles deveriam cumprir o que, eu não vou me aprofundar nesse tema agora, mas o que nós vemos lá em Gênesis, um mandato dado por Deus ao seu povo, um mandato cultural e social, além do espiritual. E o exílio então mudaria tudo isso, promoveria a mudança disso tudo. Ele desenvolveria uma vida rica em oração, verso 12, e faria com que o povo buscasse a comunhão com Deus, de fato, com o coração aberto, verso 13 e verso 14. Um autor chamado Rodney Stark, ele tem um livro publicado pela editora Paulinas. O nome do livro é O Crescimento do Cristianismo. Um sociólogo reconsidera a história. Ele, um sociólogo da religião, ele escreve o seguinte: o cristianismo serviu de movimento de revitalização que surgiu em resposta, veja, em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade do mundo greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida em cidades, proporcionando novas normas e novos tipos de relações sociais capazes de lidar com muitos problemas urbanos urgentes. As cidades repletas de moradores de rua e de pobres, o cristianismo ofereceu caridade, bem como esperança. As cidades repletas de recém-chegados, estrangeiros, desconhecidos, o cristianismo ofereceu uma base imediata para vínculos pessoais. As cidades dilaceradas por conflitos étnicos, violentos, racismo, classismo, o cristianismo ofereceu uma nova base para uma solidariedade social. E as cidades que enfrentavam epidemias, incêndios, terremotos, o cristianismo ofereceu serviços de fato e efeito. Então o que nós temos aqui em Jeremias é, na verdade, Deus os mandando o povo de Israel se mudarem para a cidade e servir a partir da sua nova identidade, ou completa e distinta identidade. Falamos então nos domingos anteriores. Vá até Cristo para ter alívio do fardo da sua existência. Estando uma vez em Cristo, comece a reconstruir, com o auxílio do Espírito Santo, uma nova identidade, a identidade de filho de Deus. E agora, nesse texto que a gente aprende, é que, vivendo numa Babilônia moderna, precisamos aprender a servir a essa Babilônia a partir dessa identidade que recebemos do Deus Trino. Deus está dizendo: busquem a paz e a prosperidade, para o qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, dessa cidade, pois se ela prosperar, vocês também prosperarão. O que nós temos aqui então é uma realidade de exilados judeus que devem servir para o bem comum de uma cidade pagã.
Deus está dizendo a eles: a alegria e prosperidade do seu povo são encontradas em buscar a alegria e o bem-estar da cidade pagã. Portanto, fixem raízes, construam casa e habitem nelas, casem-se, tenham filhos e filhas, multipliquem-se e busquem a shalom da cidade e a paz e a prosperidade dela, orem por ela. É claro que o povo ele não deveria fechar os seus olhos para a iniquidade dessa cidade. É claro que o povo ele não devia ceder aos valores pagãos dessa cidade, mas deviam servir e amar esse novo lugar de habitação, de residência, ao invés de ficarem parecidos com esse lugar ou se removerem desse lugar, mas estarem ali, conectados como, de fato, sal e luz. Irmãos, nós temos alguns chamados, algumas instruções pessoais nessa cidade, nesse texto para hoje. Um chamado, assim como o povo de Israel, para elevar o bem-estar de onde vivemos e levar alegria ao viver uma vida de amor e serviço ali. Porque se de fato estivermos servindo ali como se servindo ao Senhor e para a glória de Deus e para o bem deles, a alegria do Senhor estará em nosso coração. Significa então, irmãos, amigos, mostrar que queremos servir a nossa vizinhança de todo modo e fazer isso de forma que demonstre o motivo de fazermos isso. O próprio Cristo. No entanto, fazer isso sem perder a nossa identidade espiritual, a nossa distinção. Devemos olhar, trabalhar em prol daqueles que não têm um relacionamento com Deus. Ora, não é esse o segundo mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas? Que se soma a João 3,16. Deus amou tanto que foi servido de servir o seu único filho para reconciliar inimigos. Na Bíblia sempre vemos o interesse de Deus pelas cidades e pelos seus habitantes. Portanto, algumas aplicações. Não somente como indivíduos, mas como uma igreja sendo plantada no coração de Nova Iguaçu, que tem por objetivo glorificar a Deus, que tem por objetivo sermos parceiros de outras igrejas saudáveis, que já se encontram nessa missão. Nós devemos servir e amarmos aqueles que precisam de ajuda e de proteção. Servir suas necessidades, independentemente de sua raça, de sua classe, ao invés de buscar, então, usar os outros para satisfazer as nossas próprias necessidades, mas nos colocarmos em conexão para descobrirmos quais são as necessidades que precisam ser satisfeitas. E eu sei que isso aqui talvez esteja parecendo algo do tipo evangelho social. E é claro que vivemos numa sociedade e a igreja, de uma certa forma, sempre terá que ter conexões e aplicações sociais. No entanto, a primeira necessidade humana é existencial, é relacionamento. Tanto daquele que mora naqueles condomínios caros, quanto aquele que mora na rua. Segundo, precisamos aprender de fato a praticar justiça. A praticar justiça. Quando nós olhamos lá para Levítico, capítulo 19, capítulo 19 de Levíticos é o capítulo por excelência sobre santidade. Sereis santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. E quando você lê todo o capítulo 19, o que você encontra são ordenanças para determinadas práticas de justiça. Porque isto manifesta santidade. Precisamos aprender a levar a influência do amor, da paz e da justiça de Deus ao mundo destruído.
Terceiro, precisamos criar e cultivarmos, então, uma cultura que engrandece a Deus. E nesse ponto eu quero me deter um pouco mais com vocês. Precisamos aprender a criar, a cultivarmos e criarmos uma cultura que engrandece a Deus. Porque nós, como cristãos, devemos olhar para a cultura, olhar para a sociedade, olhar para a cidade e não nos deixarmos sermos absorvidos pela cidade, vivermos simplesmente como eles, perdendo a nossa identidade. Mas devemos ter um olhar crítico, e olhar crítico não significa rejeição, mas significa análise, percepção. E isso então tem uma relação em usarmos para a glória de Deus nossa criatividade. Ou seja, não criarmos um mundo ou uma realidade paralela cristã, uma gospelândia, sabe? Com músicas gospel de péssima qualidade, com filmes gospel de péssimo gosto, mal feito, e que não conectam de fato. Tenho assistido uma determinada série que me foi indicada, sobre uma família em que eles são líderes de uma igreja. É uma série, é uma ficção. É uma ficção. Independente do plot da série, o que mais me incomoda, é claro que aquela série ela não foi feita de forma alguma para glorificar a Deus, mas mostra para mim o que a Babilônia moderna, o que a humanidade atual pensa sobre a igreja, pensa sobre cristão. E o que eles pensam, e o que eu vejo ali, é um mundo paralelo, hipócrita, que não se conecta de fato com aquele que precisa conhecer o Senhor Jesus. Então precisamos usar nossos relacionamentos, nossa criatividade, nossa excelência nos estudos, nosso trabalho, viver de fato a nossa fé em todos os ambientes e em todas as esferas. Então uma comunidade missional é uma comunidade, uma igreja missional, uma igreja que se encontra em missão através do Evangelho. É uma igreja que olha constantemente para a cultura e interage com essa cultura. É uma igreja, uma comunidade que de fato aprendeu e faz constantemente exegese cultural. E aqueles que participaram conosco do último estudo de quarta-feira viram exatamente esse ponto. Que tipo de ferramentas podemos usar para isso? Ora, veja o que a cultura produz. Normalmente, as obras de uma cultura, elas demonstram valores e padrões de comportamento. No entanto, são obras de via de mão dupla. O que eu quero dizer com isso? Que toda produção cultural, por um lado, ela é o resultado de um povo. Ela mostra o que é um povo. Isto é o povo, isto é o que o povo pensa. Essa é a ética do povo. Essa é a maneira do povo enxergar a razão da vida e da existência. Mas, por outro lado, toda produção cultural, ela influencia o povo. E nós, como cristãos, então, apresentamos uma contracultura. Uma contracultura. Olhando, por exemplo, para filmes, livros, música, teatro, novelas, séries, arte, discernindo se há alguma coisa ali que de fato se conecta com o Evangelho da graça de Deus, para que a gente possa entender, ainda há uma fagulha, ainda há aquela imagem e semelhança de Deus sendo apresentada ali, um pouco distorcida, mas ainda há. E também aprendermos a identificarmos os sinais da resistência ao Evangelho, da resistência ao reino.
E com sabedoria utilizarmos isso para apresentar uma contraproposta de graça, uma contraproposta do perdão de Deus. Por último, precisamos então aprendermos a sermos um povo que encoraja os outros a buscarem uma vida espiritual que se satisfaça em Jesus Cristo. Então a lógica é simples. A lógica aqui é simples. Deus ama as pessoas. Deus ama pessoas. Por isso, Ele se importa também com a cidade. Olhemos, por exemplo, para Nínive. O Senhor dizendo lá, no livro do profeta Jonas, Nínive tinha mais de 120 mil pessoas. Não deveria eu ter compaixão? Se Deus se importa com as cidades e seus habitantes, nós também devemos. Algumas perguntas. Você vive para a cidade? Ou a usa só para diversão e lucro pessoal? Segundo desafio, segunda pergunta. Você está orando pela cidade? Honestamente. Tirando os olhos de si próprio e se engajando na missão, inicialmente em oração. Por fim, você está tendo a mesma atitude com a sua cidade que Deus queria que o seu povo tivesse com Babilônia? Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Pois se ela prosperar, vocês também prosperarão. Que façamos isso, sabendo que o resultado não depende de nós. Mas o que depende de nós é o firme e fiel anúncio do Evangelho e a construção de uma vida pessoal e de uma comunidade de fé a partir deste Evangelho, desta boa notícia. Qual é a boa notícia? Que por causa da morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, se entregou para a morte e a sua ressurreição, somos convidados a sermos cidadãos do reino de Deus, a fazermos parte do povo de Deus, e a partir disso, estarmos na Babilônia contemporânea, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, aonde quer que você esteja, orando pela cidade e trabalhando nossos relacionamentos para que o Senhor Deus se faça conhecido através de nossas vidas e de nossas obras também. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse povo que o Senhor tem juntado e tem capacitado para essa missão. Obrigado pela Tua misericórdia em nos usar para isso. Senhor, olha para a nossa cidade. Olha para os enfermos físicos e espirituais. Olha para aqueles, Senhor, que até mesmo, vivendo de igreja em igreja, ou de domingo a domingo, dentro de um padrão religioso que não se conecta de fato com o Senhor, e que não se conecta por causa disso com aqueles que precisam te conhecer também. Olha para esses que se encontram perdidos dentro da religião, tanto quanto aqueles que se encontram perdidos na vida
perdidos no meio de uma sociedade corrupta que não te ama. Olha para todos eles, Senhor. E pela tua graça e misericórdia, usa nós, teu povo, teus filhos, aonde o Senhor tem nos plantado, para sermos a fonte de bênção e graça da tua parte, e que estes então venham a te conhecer e te glorificar por toda a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.